E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ershides e neste vídeo eu vou dar as minhas primeiras impressões de Yokoku no Moriarty. Vou comentar apenas até o terceiro episódio, pois no momento que gravo este vídeo só tem até este. Mas, provavelmente, quando este vídeo estiver saindo ao ar, já deve ter até o episódio 4 ou 5, eu suponho. Mas enfim, vamos com o vídeo. Vamos começar, falando pela própria introdução, em que veremos a história do homem que enganou até mesmo o Sherlock Holmes, o professor Moriarty. Mas enfim, vemos o professor Moriarty lendo um jornal sobre uma 7ª vítima do agressor sem rosto, provavelmente porque ninguém viu o rosto deste indivíduo. Basicamente, essa última vítima a gente vê mais ou menos como foi, Basicamente a criança correndo, foi capturada por alguém que a gente não vê quem é e consequentemente morta. E através das vítimas, analisando as vítimas, o próprio professor Moriarty já deduz mais ou menos, pelo menos, qual é a classe social desse assassino. Porque a maioria das vítimas são crianças que seus pais trabalham em algum lugar que é muito comum nobres irem. Um trabalha com chapelaria, com joias, enfim. É bem comum nobres irem para esses lugares. E é bem comum também, nesse universo, os filhos ajudarem os pais no trabalho. Sendo assim, é bem de boa, digamos assim, para seja lá quem seja esse assassino, provavelmente é um nobre, conseguir observar a família do pai daquele que é o dono daquele lugar. Só que uma das vítimas é um órfão sem teto, o que surge um pouco de problema, mas o próprio Moriarty fala que esse vai ser exatamente o ponto para eles conseguirem saber quem é esta pessoa, saber quem é este assassino. O principal, que é o Moriarty, ele acaba conseguindo achar um garoto que também é sem teto. E ele dá dinheiro para esse garoto e ele acaba conseguindo algumas informações interessantes com esse garoto. Esse garoto, ele era amigo de certa forma do garoto que morreu. Eles eram, digamos que, parceiros. É interessante salientar que o que chamou a atenção no Moriarty foi que esse garoto, ele tocava, só que parecia que ele não tinha muito costume. Logo a gente fica sabendo que é porque essa ferramenta, esse instrumento musical que ele usava, era do cara que morreu, do órfão que se foi. Então temos basicamente as nossas respostas. E ele ainda não dá informação para o nosso Moriarty que o órfão que se foi, ele trabalhava ali por perto. E aí o Moriarty vai até o local onde esse garoto que se foi tocava e ele acaba observando assim em volta e deduz mais ou menos de onde é que estaria esse assassino. Porque em volta tem um restaurante para nobres que gostam de comida muito boa. E nesse restaurante tem uma janela que permitiria que esse assassino ficasse observando a vítima. Então já sabemos basicamente quem é. O Moriarty até chega a conversar com o assassino, onde ele joga algumas indiretas. Ele diz as peças basicamente de roupa de onde foi que esse cara comprou, e alguma dessas peças de roupa bate exatamente com lugares onde os pais de vítimas dele trabalhavam. E ele meio que fica nervoso, inventa desculpinha e vai embora. Ele até chega a mandar um capanga para trás do Moriarty, mas ele já esperava isso. No fim, ele acaba sendo meio que capturado pelo Moriarty. E uma coisa interessante é que o Moriarty parece, através do Albert, que parece ser alguma coisa do Moriarty, que ficamos sabendo melhor mais pra frente, nos próximos episódios. Através desse tal Albert, ele consegue meio que... eu não sei se a palavra seria manipular, porque o pai da última vítima já demonstrava durante o episódio desejo em dar um fim com as próprias mãos nesse cara, que ele não sabia quem era, nesse assassino. Mas a questão é que ele demonstrava esse desejo e ele conheceu o Albert
Então, acredito eu, não fica tão claro, mas eu acredito que o Moriarty deve ter se comunicado através do Albert, deve ter talvez mexido ali um pouco com a mente a ponto de que ele disse que queria a ajuda deles para acabar com esse assassino. Então, provavelmente, eu acredito que, como o Moriarty é bem inteligente, nesse episódio ficou bem claro a inteligência dele, ele deve ter manipulado a situação de alguma forma para que ele não precisasse fazer isso com as próprias mãos, e sim usar o pai da vítima, que com certeza iria querer. Ainda que foi o pai da vítima que pediu para eles ajudarem, eu acredito que a situação foi manipulada pelo Moriarty. Mas enfim, a cena em si, que o cara já foi preso e tal, preso não, né, capturado, o criminoso, né, é uma cena que eu acho bem interessante, porque é uma cena onde vemos que tudo tá mais cinza, mas assim, os olhos, por exemplo, os detalhes, né, tudo que é de cor mais forte, como vermelho, azul, acaba se sobressaindo exatamente porque é tudo com as cores mais cinzas. E esse contraste eu achei muito interessante. A cena também em si eu achei interessante porque não mostra a brutalidade que foi, mas te dá a entender que foi realmente bem brutal, porque vemos muito sangue, de certa forma, no braço do pai da última vítima, e um rosto assim, meio morto de certa forma. E, embora não tenha exatamente mostrado, dá a entender que foi basicamente um crime perfeito, porque parece que o protagonista de alguma forma fez toda a situação para que nem mesmo fosse dado como um incidente. E mais pra frente vemos que provavelmente vai ter muito disso do Moriarty sempre conseguir fazer um crime perfeito que não leve nenhum tipo de suspeita, vamos dizer dessa forma. Agora indo para o segundo episódio, né? O segundo episódio, eles são muito importantes exatamente para dar essa base da história. É basicamente um flashback de como esses personagens, né, o Moriarty, o irmão do Moriarty e o Albert chegaram onde eles estão agora. E é um contraste bem interessante, porque a gente vê lá o Moriarty grande falando sobre corrida de cavalos com o figurante lá. E aí tem esse contraste exatamente porque quando era criança ele também estava falando com o figurante lá sobre isso. Então essa jogada de futuro para o passado é interessante. E aí vemos lá o nosso querido Moriarty quando ele era mais novo. Sendo que Moriarty não é bem o nome dele, esse nome da família, porque vocês vão entender mais pra frente. Mas as pessoas o chamam de William, que não é bem o nome dele, mas enfim. Vemos um contraste inicial, porque vemos que ele ajuda todo mundo na cidade e tal, ele super bem vestido. E aí depois ele meio que acaba voltando pra casa junto com o Albert. Só que aí a verdade meio que é revelada pra gente, que na verdade ele não é riquinho, né, nada do tipo. Ele basicamente foi escondido e ele assumiu o nome do irmão do Albert. Basicamente, ele e o seu irmão, né, o Moriarty e o seu irmão, eles eram pobres e aconteceu algumas coisas que levou a família do Albert, que sim, é a família Moriarty, é Albert Moriarty, a adotar crianças. Basicamente, eles foram meio que forçados a adotar crianças pobres, digamos assim. E aconteceu algumas coisas que o Albert acabou escolhendo eles. Porque basicamente temos até uma certa introdução que nesse universo há muito a diferença entre nobres e pobres. Tem toda a questão lá da Revolução Industrial, da Grã-Bretanha. Então a gente tem toda uma questão mais complexa em que os pobres são vistos como escória da sociedade e os ricos se acham o bambambam, os caras. E o Albert, por mais que seja nobre, ele despreza todo esse sistema. E ele viu no Moriarty uma chance para mudar, uma chance para acabar com esse sistema. Porque o Moriarty, ele quer acabar com todos os nobres maus, porque basicamente ele segue a justiça de que se eliminarmos o mal, a sociedade se torna boa. Não estou aqui para julgar se esse tipo de justiça é certo ou errado, mas o Albert vê nisso uma certa esperança. E como o pai dele tinha deixado nas mãos dele para escolher quem é que eles iriam adotar, meio que para
se passar por bonzinhos, né? Eles adotando um pobre para passar a imagem de tipo, como somos pessoas caridosas. Enfim, o Albert acaba escolhendo o Moriarty e o seu irmão, que eram crianças até que bem incríveis, principalmente o Moriarty, que se destacava muito, mas pelas próprias palavras do Albert, ele apenas o considerava incomum, mas a partir do momento que ele viu todo o idealismo que o Moriarty tinha, ele ficou maravilhado e decidiu se unir com ele para acabar com esse sistema. Mas obviamente eles não agiram logo após. Por um bom tempo, o Moriarty e seu irmão ficaram sofrendo com a família do Albert. O próprio irmão do Albert, que é o William, que o Moriarty tinha até assumido o nome quando foi pra cidade e tal. Mas enfim, acaba acontecendo algumas coisas e o Albert, ele não aguenta mais ver aquela situação. É importante salientar que o irmão do Moriarty tinha problemas no coração e toda a família lá do Albert achava horrível eles terem que ficar cuidando de uma criança com a escória que ainda tinha que ficar pagando o tratamento dele. Mas enfim, em uma certa noite, eles decidem agir. O Albert não aguenta mais essa situação e ele decide meio que agir junto com os outros irmãos. Mas o Moriarty diz o seguinte, que o Albert vai ter que provar que realmente ele está disposto. Porque enquanto o Moriarty será o cérebro, o Albert terá que ser a ação que vai pôr as ideias em ação. Então temos a cena em que basicamente o irmão do Albert vai num quarto onde está o Moriarty e seu irmão para tentar incriminá-los, embora ele não consegue, porque dá a entender a ele que já sabiam mais ou menos o que ia acontecer. Se eles não sabiam exatamente o que ele queria fazer, ele ao menos sabiam que ele ia tentar algo, porque eles botam meio que, se não me engano, tipo um boneco de madeira para o irmão realmente pensar que é eles que estão dormindo. O irmão do Albert basicamente ia pegar alguns objetos de cozinha para botar no quarto deles para incriminá-los de furto, por exemplo. Mas não funciona muito bem. E aí basicamente o Moriarty pega uma cadeira e quebra no chão. E aí fica um pedaço pontiagudo de madeira, né? E ele dá basicamente pro Albert. O Albert fica hesitando um pouquinho, mas logo ele toma a decisão e enfinca realmente na barriga do próprio irmão. Depois disso, eles espalham gás pela casa inteira e vão para um lugar que não alcance, né? Porque eles vão basicamente explodir tudo para não sobrar evidências de como ocorreu. Porque, pelo que podemos ver, sempre vai ter essa questão do crime perfeito para não deixar evidências de quem cometeu. Ou se deixar evidências para uma outra pessoa, não para Moriarty e o seu bando, vamos chamar assim. E os seus, não sei se dá pra chamar de discípulos ou seguidores, mas é algo do tipo que ele vai provavelmente formando ao longo da obra. Depois que tudo acontece e explode, né, temos a cena em que o irmão do Moriarty basicamente ele pega um pedaço de madeira que tá com fogo e enfia na própria testa, pois ele meio que não quer ser um peso morto. E o que ele diz até faz sentido. Crianças saírem no meio de explosão totalmente ilesas é no mínimo um pouco estranho. Então, para não deixar que o plano dê errado, né, que não tem a mínima possibilidade do plano do Moriarty dar errado, ele faz isso. E o Moriarty assume o nome do irmão do Albert que morreu. Até porque quando ele foi para a cidade ele já tinha se apresentado como William. Então ele continua se chamando de William. E dessa forma o William em si não sai morto. Mas enfim. E aí sim acaba o terceiro episódio, dando todo esse background, que precisou de 2 episódios que eu achei bem necessários para dar todo esse background de como foi que, digamos que se juntou essa família Moriarty. Eu achei realmente bem interessante. Agora vamos para minhas considerações finais. Bom, eu acho que vai ser uma obra bem interessante. Eu não sei se vai chegar a discutir tanto essa questão de justiça, se está certo ou errado, mas eu acho interessante que temos o rival basicamente do Sherlock Holmes. Eu acho interessante que a gente vai acompanhar o vilão basicamente, dependendo do seu ponto de vista. E esse tipo de história que envolve mais inteligência, eu acho que é bem interessante de se acompanhar.
E eu não acho que a direção é super ultra mega pau incrível, mas tem algumas sacadas interessantes da direção, principalmente no primeiro episódio, quando tem todo aquele contraste de cores que eu achei bem interessante. Mas basicamente é isso. Depois de ver alguns animes desta temporada que eu não gostei tanto, esse foi uma surpresa muito boa. Embora tenha lido o mangá tem muito tempo que eu li, então eu não lembrava basicamente nada. Eu só lembrava que o Moriarty era rival do Sherlock Holmes. Mas enfim, o Sherlock Holmes ainda não apareceu, eu acredito que vai aparecer. Mas basicamente é isso. Se você assistiu até aqui, então deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos. Garanto que você não vai se arrepender. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!